Oi, aqui é o Toicinho e hoje colocaremos mais alguns pontos de interrogação na sua cabeça com Mistérios da Humanidade. Tema de hoje: o viajante do tempo. Por volta dos anos 2000, surgiu em um dos muitos fóruns da internet um homem que havia como nick Time Travel _0. Ele dizia ter vindo do futuro, mais exatamente do ano 2036. Claro que ninguém acreditava no que ele contava, mas com o passar do tempo a sua história ela foi ficando mais interessante. No fim, John Titor, que era o nome dele, ele havia dito que iria regressar ao seu tempo, e a partir do dia 21 de março de 2001, ele nunca mais apareceu. Acabou deixando várias previsões e uma história que intrigou muitas pessoas. A primeira postagem ela apareceu no fórum Instituto Viagem no Tempo, em 2 de novembro de 2000. Nessa época, as postagens não tinham nada a ver com eventos futuros, e sim discussões sobre viagens e máquinas do tempo em geral. Pouco tempo depois, Titor afirmou que era um viajante do tempo, e começou a fazer algumas revelações do futuro, despertando assim a curiosidade das pessoas que faziam muitas perguntas a ele sobre o futuro. A primeira coisa que o misterioso viajante do tempo revelou foi que os Ewa invadiriam o Iraque, mas que não encontrariam armas de destruição em massa, que como todos nós sabemos, é verdade. Também revelou que em 2005 o presidente americano iria simplesmente atacar os direitos constitucionais, ato que também realmente aconteceu, quando W. Bush assinou o Patriot Act. Titor também fez algumas revelações bombásticas, como que em 2015 começará uma guerra nuclear que matará 3 bilhões de pessoas. E ainda disse que haverá alguns conflitos futuros entre os Estados Unidos e a China. Segundo Titor, ele era um soldado americano do ano de 2036, originário de Tampa, na Flórida, que foi designado para um projeto governamental de viagem no tempo. A sua missão era voltar no ano de 1975 e roubar um computador da IBM para evitar o problema de 2038. O problema do ano 2038 nada mais é do que uma falha na representação de datas em computadores, que pode causar erros em alguns programas do computador no ano de 2038. O problema ele afeta os programas que utilizam a representação de tempo POCIX, em que a data é calculada através do número de segundos desde 1º de janeiro de 1970. O problema do ano 2038 também é conhecido como o novo bug do milênio. E para surpresa de todos, um funcionário da própria IBM confirmou que um computador modelo 5100 havia simplesmente sumido do depósito. De acordo com o engenheiro da IBM Bob Dubke, as declarações de Titor a respeito da habilidade pouco conhecida do 5001 de emular e depurar sistemas de estrutura principais estavam corretas. Mas contudo, havia algumas coisas que simplesmente estavam mal contadas. Por exemplo, havia muita similaridade entre a história de Titor e o romance pós-apocalíptico de ficção científica Alas Babylon de Pete Frank. Babylon se passa numa pequena cidade na Flórida, um pouco antes e depois de uma guerra nuclear, e ela descreve a luta pela sobrevivência de uma família após essa guerra. No livro, o protagonista vive na cidade mítica de Fort Repose, enquanto Titor também afirmou que vivia em um forte, antes conhecido como Universidade da Flórida. Tudo isso fez com que muitas pessoas se interessassem por suas histórias e previsões, de maneira que muitas pesquisas sobre ele fossem feitas, mas ainda nada foi encontrado. Contudo, os desenhos, fotos e manuais de sua suposta máquina do tempo, que foram deixados por aí na internet, acabaram chegando em mãos das pessoas entendidas do assunto. E mais uma coisa surpreendente foi revelada, pois todo o material deixado por ele realmente possuía fundamento científico, sendo que alguns diagramas mostravam coisas que o ser humano ainda nem havia descoberto na época. E agora nós iremos analisar algumas dessas imagens. Esse diagrama representa um buraco de minhoca, algo que só foi descoberto pela ciência muito tempo depois de Titor ter sumido. Este é o desenho de uma das peças da suposta máquina do tempo. Essas duas imagens ela mostram o suposto dispositivo de distorção de gravidade e deslocamento no tempo, que seria a peça mais importante de uma máquina do tempo. Por fim, Titor deixou uma imagem que mostra o logotipo do seu time de viajantes do tempo. Em uma de suas postagens, ele dizia que a máquina continha 2 unidades de armazenamento magnético para as microsingularidades duplas, uma variedade de injeção eletrônica para alterar as microsingularidades de massa e gravidade, um sistema de ventilação de raio-x e congelamento, sensores de gravidade ou uma comporta variável de gravidade, 4 principais relógios de césio,
e 3 principais unidades de computador. O que, por mais complicado que pareça, tem total embasamento científico. Provavelmente nunca saberemos se John Titor realmente foi um viajante do tempo. Sendo assim, sua história continuará sendo um mistério. Muito obrigado pela atenção. Nos ajude se inscrevendo no canal, clicando no gostei e compartilhando o vídeo. E nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.